Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou o professor Winson, sou professor de matemática do Instituto Federal de Rondônia, do campus de Paraná. E estou aqui junto com a Odeneiva e a Sueli para participar com vocês de um projeto muito legal, que é matematicamente química. Então, eu vou abordar alguns temas de matemática que são importantes para vocês desenvolverem, né, as brincadeiras no estudo da química, tá bom? Então, aqui de Ji-Paraná, nós estamos em contato com o pessoal da Escola Pioneira. Espero que vocês estejam todos bem, né, a equipe pedagógica, os nossos aluninhos que vão estar conosco aqui nesse projeto. Beleza? Então, o nome do nosso projeto é Matematicamente Química. E nessa aula, nesse momento, nós vamos abordar algarismos e algarismos significativos, na verdade, em notação científica, tá bom? Espero que vocês gostem. Vamos nessa! Pá! Safadinhos. Primeiro grande conceito, na verdade, tem três coisas que estão vinculadas que é importante a gente falar, né? Primeiro, a ideia de grandeza. Então, praticamente tudo, gente, tudo que vocês vão contar ou medir, seja fazer uma medida com os dedos, assim, né, as palmas, né, os passos, tudo o que a gente puder contar, quantidade de pessoas, quantidade de elementos de um grupo, é uma grandeza. Junto dela, a gente tem que representar essas quantidades por alguma coisa, e isso nós chamamos de unidade de medida, ou unidade de grandeza mesmo. Então, o número de passos geralmente é a quantidade, mas quando você usa uma trena e vai medir alguma coisa, ela tem que estar em metros, numa régua tem que estar em centímetros, num paquímetro tem que estar em milímetros, e por aí vai. Vamos deixar para um outro momento um estudo mais específico de como converter algumas unidades que a galera também precisa e que é importante, que vale a pena a gente falar. Eu vou deixar para uma outra situação, um outro vídeo, beleza? Mas junto dessas medidas e as unidades que elas têm, nós precisamos falar também de algarismos significativos. Os números que nós usamos para representar a parte numérica de uma grandeza, eles são muito importantes. E é interessante que a gente tenha esse controle da numeração até para efeitos de arredondamento e tudo mais, tá? Mas para representar qualquer grandeza, seja uma contagem ou uma medida, a gente usa a unidade dela para representar apropriadamente e os números que nos permitem transmitir ou informar essa medida ou essa contagem com fidelidade, nós chamamos de algarismos significativos. Então, para mostrar para vocês, jogo rápido aqui, tá certo que está fora de escala, mas eu pensei nessa imagem da borracha. Quando você vai fazer uma medida, geralmente o que que você faz? Você usa um instrumento. Então, eu coloquei aqui uma reguinha. Tá meia boca essa régua, mas tá. Eu quero que vocês notem que o comprimento da borracha, ele também tá certo que a borracha ela tá meio, né? Ela tá meio assim, mas a ideia que é mais importante, tá bom? Não leva a sério a questão da posição da borracha, mas a ideia que é mais importante. Quando você nota a graduação da régua, você vê que ela é graduada em centímetros, que são esses númerozinhos grandinhos que estão aí, mas a graduação efetiva dela é em milímetros, que são aqueles pauzinhos mais pequenininhos. Né? Se você olhar aqui, você fala, essa régua, essa borracha tem mais de 7 centímetros. Aí, beleza, eu vou dar um zoom agora na imagem. Opa, opa, agora a gente consegue entender melhor a dimensão dessa borracha. E aí, gente, olha que legal. Entre, tá vendo, 7, aí tem mais dois pauzinhos e no intervalo, né? E aí, eu coloquei que essa linha vermelha é o limite onde a borracha termina. E vocês viram que a grandeza que a gente quer medir é o comprimento, ou seja, o tamanho da borracha, certo? A, a graduação da régua é em milímetros. Então, olha que importante, que interessante isso aí. Você precisa entender sobre a graduação das coisas que vão fazer a medida. Né? A medida em si
Aí a gente pode dizer que 7,25 centímetros. Então, olha aqui, eu estou usando o 7 como padrão, né? Mas a régua é graduada em milímetros. E esse, eu quero falar, professor, 7, beleza, o 2 também, que foi depois do segundo pauzinho. E esse 5 aí? Na prática, ó, tem duas formas de fazer essa medida, né? Já usando as duas formas de graduação que a régua possui, mas ela mesma é graduada em milímetro. Esses algarismos aqui envolvidos nós chamamos de algarismos significativos. Mesmo que esses 5 eu tenha dado aquela bicuda. Vocês estão vendo aí que esses 5 não existe. O instrumento de medida não alcança isso aí. 72 milímetros. E aí, quando você olha para o outro algarismo, fui eu que inventei. Né? Mas tem uma área da matemática que estuda também os erros de medidas, que também é muito interessante. Não é o fato, não é o que nós vamos abordar aqui, tá bom? Mas os erros são interessantes por conta dessas falhas na medida que o instrumento não consegue alcançar. Isso fica para outra conversa. Mas olha, nesse caso nós temos que os algarismos significativos eles são formados por dois números que são corretos, ou seja, eles estão dentro da medida estipulada, mais o primeiro que a gente chama de duvidoso. Porque eu coloquei 0,5. Algum de vocês podia olhar, professor, acho que está mais para 25,7. É permitido. Então, esses números duvidosos também fazem parte da medida, mesmo que eles não sejam precisos, tá bom? Mas aí o que vai dizer quão mais certo ou quão mais errado eles estão é essa medida que a gente chama de erros, tá certo? Então, isso também vai ficar para uma outra discussão. Então, na prática mesmo, na prática, assim, na hora da destruição, o que são algarismos significativos? Você vai ver os números envolvidos, eles são eficientes para representar uma medida, certo? Só que tem alguns algarismos que eles vão dizer mais a ordem de grandeza, o tamanho, né, da medida que você está fazendo. Então, esse tipo de algarismo, a gente meio que não considera. Vocês vão pegar o número a partir da esquerda e vão contar ele, ó, pum, 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 vão fazer ele escorregar. Quando chegar no primeiro número importante, quer dizer, a gente fala importante, mas o zero também é importante, né? Dependendo de onde está o zero. Mas assim, é interessante que a forma de representar a grandeza já vai mostrar para a gente quase que automático quando eles são significativos. Então, olha só, você começa da esquerda, o primeiro algarismo já é o 1. Então você conta 1, 2, 3, 4. 12,50 metros tem 4 algarismos significativos. Olha essa outra medida aqui, ó, 0,0397. É essa grandeza aqui. Aí você pula esse zero, tá? Pula, tá vendo? Zero, tô riscando aqui. Então prestando atenção, né, seu sapatinho. Tem 3 algarismos significativos, porque a partir do 3 você começa a contagem, tá bom? Olha esse aqui. Pula aquele 000. Quantos algarismos significativos tem? O 6, o 4 e o 7. 6,47 gramas. 3 algarismos significativos. Você não tem zero para contar à esquerda, tu já começa a mandar bala dali para frente. E 6.470 miligramas. São 4 algarismos significativos. Você começou a contar da esquerda para a direita. Tu viu lá que já não tem zero. Começou no 6, é o primeiro, segundo, terceiro e quarto. Então, é importante essa contagem, porque a gente vai usá-las num processo mágico que nós chamamos de notação científica. Uma representação muito eficiente para os números que são muito grandes ou muito pequeninos. Tá bom? O que a gente faz então quando vê um número muito grande ou muito pequeno? Nós precisamos de uma forma eficiente para apresentar os números, para responder perguntas sobre esses números. Então, a notação científica é muito legal para isso, cara, e o mundo inteiro faz. Então, nós precisamos conhecer, né? Precisamos conhecer para representar de forma eficiente os números e resultado de grandezas ou medidas. Então, olha aqui, ó, astronomia. Quem não gosta de astronomia, quem não olha para o céu às vezes e fica ali contando as estrelas. A astronomia é muito comum ter grandezas gigantescas. Olha isso aqui. Existem cerca de. Aí o cara começa a contar. Meu Deus do céu! Aí vai 3, né? Ele vem aqui contando, ó. 3. A gente geralmente faz isso, né? Ó. 3, 6, aqui é 1000, né? Chegou na casa dos 1000, milhão, bilhão, trilhão, quadrilhão ou quatrilhão, quintilhão,
Sextilhão. Nossa, gente. Então, é, existem visíveis cerca de 10 sextilhões de estrelas. A maioria das pessoas nem lembra dessa representação numérica. Mas, cara, é muita estrela pra dedéu. Hã? A distância da Terra ao Sol é de 149, é o quê? 1.000 bilhões de metros. Olha que legal. É muito número. Hã? A massa do Sol é quase que pegou aqui no meu. Pegou pertinho de mim. Caramba! Então aí eu tenho. Você vai contando aqui. Mas não se preocupem. Não se preocupem com. Né? Três aqui já está em milhão, um bilhão, trilhão, quadrilhão, quintilhão, sextilhão, setilhões. É uma grandeza gigantesca. Então, olha a importância da gente construir um mecanismo para representar isso aqui de forma a gente não ficar preocupado com esses nomes também. Né? No caso da química, gente, a química, uma ciência fantástica, a química, né? A matemática e a química são ali irmãzinhas as duas. Então a gente está aqui matematicamente quimicando as coisas. Na química, os valores são pequenos. Olha isso aqui, a massa do próton. Olha o tamanho da situação. Pensa num ponteiro. É muito pequeno, muito pequeno. Né? Geralmente a gente se refere a números muito pequenos como as unidades invertidas, né? Então você fala, por exemplo, se uma unidade é 1.000 vezes menor, você chama de milionésimo, é um milionésimo do quilograma. Quando ela é 1 milhão de vezes menor, é um milésimo no caso, né? Quando é 1.000, milionésimo, 1 bilionésimo, né? Então é 1 sobre uma grandeza muito grande, o número vai diminuindo, né? Mas falta algarismos às vezes para a gente representar isso e falta a gente lembrar, né, dessa quantidade. A carga de um elétron, ó, 0,0 coulomb. Cara, a carga é muito pequena, é uma unidade muito pequenininha. O raio de um átomo de ouro possui 0,174 metros. Cara, visualmente você não consegue, você tem que ir ali na munheca e ir contando a quantidade de zerinhos que tem para poder representar esses bagulhos. Não tem jeito, né? É mais ou menos por aí. Então, gente, é por isso que nós precisamos de representar os números de uma forma mais eficiente. E a notação científica está aqui para isso. Né? Tem algumas regras, tem alguns lugares que são até mais rigorosos quanto a essas regras. Mas na prática é mais ou menos isso aqui que a gente vai fazer. Ó. Nós vamos transformar esses números ou gigantescos ou minúsculos numa multiplicação de dois números, dois fatores. Né? Um deles, olha, atenção para esta regra, seus safadinhos, safadinhos, olha direitinho. Tem que ser um número entre 1 e 9. Você não pode começar um número em notação científica com zero. Vocês viram que a gente nem contou ele como algarismos significativos à esquerda, então não começa com zero. Tem que ser um número entre 1 e 9. No caso, vale o 1, vale o 9. 10 não vale mais, pula 10, não pode. Você precisa mexer na vírgula para transformar o número nesse formato de representação, tá bom? E aí, o outro fator é uma potência de 10. Então, na prática, olha esse modelo aqui, olha esse molde. Esse cara aqui é o modelo que vocês vão construir para a notação científica, tá certo? Mas aí a gente sabe que tem números que têm mais de uma casa após a vírgula, tem mais de um algarismo significativo. Então a gente precisa ajustar isso para a vírgula estar sempre após o primeiro algarismo significativo. Sacaram? Vou mostrar alguns exemplinhos dessas paradinhas para vocês. Vamos nessa. Então vou pegar como exemplo aqueles números lá. Lembra daquele número lá, 10, o quê? Sextilhões de estrelas. Onde é que está o primeiro algarismo significativo? Não é o 1? Então, cara, olha o tanto que se você fosse mexer a vírgula, quando ela não existe, ela está aqui no final, né? Quando você não vê a vírgula. Então você vai andar 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 22, porque esse zero conta. Quando a vírgula parar aqui, cara, olha que massa isso, gente. 1,
vezes 10 elevado a 22 estrelas. O cara fala, ah, professor, a gente perde a noção do número do mesmo jeito. Fazer o quê? Fazer o quê? A gente perde. Mas ainda assim, como representação, olha como é eficiente. Né? Lembra daquele outro número lá? Eu acho que era a distância da Terra ao Sol. Isso! Vocês viram que eu coloquei em negrito, aí, em vermelhinho, a unidade. Gente, qualquer número, com exceção dos coeficientes, eles precisam de unidade, porque eles representam uma contagem, uma medida. Tá bom? Aí o cara olha aqui e fala assim, ô, safadinho, deixa eu apagar aqui em cima para não ficar muito poluído esse negocinho aqui, né? Apaguei. Mas olha aqui, a vírgula está aqui, certo? Você vai andar 3, quando está separadinho assim fica legal, né? 6, 9, e a vírgula tem que parar aqui, certo? Então, esse número em notação científica vai ser 1,49 vezes 10 elevado a 11 metros. Já conseguiram sacar que tem uma regra aqui envolvida? Deixa eu ver se fica aqui em cima da minha cabeça. Ó. Quando a vírgula corre para a esquerda, eu já comentei isso no outro vídeo nosso sobre os números decimais, tá? Quando a vírgula corre para a esquerda, você aumenta. Vamos ver que a minha escrita tá boa aqui com a mesa digitalizadora. Aumenta, aumenta. Eu não tinha zero? É como se, quando você não tem nada, é como se tivesse 10 elevado a zero, porque pela ideia 10 elevado a zero é igual a 1, pela regra de potência. Lembra disso, né? Agora, movimentei 11 casas, eu aumento 11, onde estava zero. Então vai ficar 1,49 vezes 10 elevado a zero. Agora vamos para uma medida pequenininha. Lembra disso? A massa de um átomo, né? De um elétron, um próton, não lembro mais. Volta lá no slide, depois você volta o vídeo e vê. Cara, olha isso aqui, gente boa. É muita coisa para a gente considerar, né? Mas aí, ó, você vai contando, a vírgula já está aqui. Ela tem que parar onde para esse número ficar em notação científica? Ela tem que parar aqui. Então você anda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27. Só que notem que a potência agora ficou elevada a menos 27. Por que ficou elevada a menos 27? Porque na prática da prática a gente está correndo com a vírgula para a direita. Ficou em cima da minha cabeça aqui o negócio, né? Está correndo com a vírgula para a direita. Se você tem uma potência de 10, lembrem, você começa com 10 elevado a zero. A não ser que o número já tenha uma potência, mas segue a mesma regra. Né? Se a gente move a vírgula para a direita, você diminui as casas no expoente. Ou seja, eu andei 27 passos para a direita com a vírgula, ficou então 10 elevado a menos 27. Beleza? Então, gente, olha o mecanismo que a gente tem nas mãos. Olha o número que era essa bizonhidade. Né? Salsicha, olha a bagaceira. Scooby-Doo, que número horrível. Vamos, salsicha, passar anotação. Olha, cara, que legal isso aí. Que legal. O outro número que tinha bizonho era esse aqui. Eu não lembro mais. Era a carga do elétron. Né? Lembrei, ó. Eu estou colocando as unidades, hein, gente? Por favor. A professora vai estar acompanhando, a professora de química, vocês, hein? E geralmente aí tira ponto de quem não coloca a unidade correta. Põe a unidade, não esquece, seu safadinho, coloca a unidade. Aí nós temos aqui 19. Por que 19 menos 19? Se você vier contar aqui, ó, bonitinho, você vem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, eu tô indo para a direita, 6, 7, e me perdi. Mas tá, quando chegar aqui no final, vai estar menos 19. Beleza? Então, olha que legal o instrumento que nós temos para representar grandezas. E muito mais fácil depois, quando você já tem ele desse jeito, é fazer as operações. Imagina você fazer operação com essas grandezas do jeito que estava ali colocadas, né? Ia dar a mão de obra do caramba. Mas vamos falar também nesse vídeo sobre a manipulação, as operações com números em notação científica. Beleza? Então continuemos. Bora lá então para as operações? Eu vou começar pela adição e subtração. Então, gente, lembrem que o número em notação científica ele tem duas partes. Uma parte numérica, que é aquela dos algarismos significativos, e tem a outra parte, que é o expoente.
Para a gente somar ou subtrair, você vai pegar os números, os algarismos significativos das duas grandezas, vai somar ou subtrair. Mas, no caso do expoente, é muito importante, eu não escrevi aqui, mas eu vou dar ênfase no segundo exemplo, tá bom? Eles têm que estar com o mesmo expoente. Se é 10 elevado a 5, você só consegue somar com 10 elevado a 5 também. Muito cuidado com isso. Para isso, nós vamos fazer aquela paradinha de mexer na vírgula. Mas para somar, os expoentes precisam estar na mesma unidade. Vou mostrar para vocês por quê. Então, olha só. Olha que bonitinho esses números aí, ó. 6,23, né? Os professores amam, os números sempre bonito, lindo. 6,23 vezes 10 a 22. E eu vou somar com 4,25 vezes 10 a 22 também. Você não pode esquecer, tirar da ideia, tá bom? Que a gente vai partir para, né, brutalidade, nós vamos para o método mais prático. Que esses números aqui, ó, esse 6,23, ele tem, depois da vírgula, 22 casas decimais. Quer dizer que tem 23, que é o 2 e o 3, e tem mais 20 zeros pela frente. O outro número, ele também tem essa mesma quantidade. Então, vocês estão vendo que somar esse tipo de coisa é bem tranquilo? Porque você vai repetir a quantidade de zeros de trás para frente e na prática mesmo tu vai somar esses caras aqui de cima, né? Você vai somar só esses que estão ali. Então, ó, você vai somar o 3 com 5, que dá 8, né? Você vai colocar, eles estão na mesma unidade. Isso aqui, sei lá se é, né, 6 lembram? O 2 e 2 dá 4, 6 e 4 dá 10. Só que aí, o que que a gente faz na hora de juntar esses números, né? Você vai trazer de volta para a notação científica. Mas na prática vocês vão fazer isso não, tá? Espera aí que eu vou mostrar como soma direto em notação científica. Seria isso aqui, concordam? A grandeza. Usando a mesma quantidade de casas após a vírgula que a gente tinha no início, que são, né, 22 zeros, 20 zeros para 22 casas após a vírgula. Só que esse número não está em notação científica. O que que a gente teria que fazer nesse caso aqui, ó? Você teria, tá vendo a vírgula aqui, gente? Ó, a vírgula aqui, ó. Tá vendo ela aqui, ó, safadinha? Hã? A vírgula tá aqui. Ela tem que vir para cá. O que que é o número em notação científica? É o primeiro algarismo significativo, vírgula. Depois podem vir os outros significativos e um expoente. Então, esse número em notação ficaria 1,048 vezes 10 elevado a 23. Por quê? Porque quando eu ando para a esquerda, vou refazer aquela setinha bonita, eu aumento as casas. Aumento, eu dei um passo, aumenta um, foi para 23. Mas, gente, olha como é prático fazer isso já em notação. Deixe de preguiça, seu safadinho. Vamos fazer exercício. Tem que fazer exercício. Tem que se dedicar. Quem quer aprender precisa suar um pouquinho, tá? Mas aqui, ó, quando a gente coloca aqueles dois números lá de cima em notação científica, é como se eu colocasse o 10 elevado a 22 em evidência. Lembra do fator comum? Vocês conhecem isso de matemática, eu tenho certeza que vocês conhecem. Então, olha só, o 10 a 22 é um fator comum, beleza? É como se eu somasse esses dois carinhas, ó. Então, mesma coisa. Somar dois números que têm vírgula, você coloca vírgula abaixo de vírgula e soma normalmente. Então, você vai somar o 3 com 5 vai dar 8, o 2 com 2 vai dar 4 e o 6 e 4 vai dar 10. E você precisa manter a vírgula onde ela estava nos números. E aí, de novo, a gente pensa que esse número aqui, ele não está em notação, eu preciso andar com a vírgula uma casa, ela tem que parar aqui. E se a vírgula para aqui, andei uma casa para a esquerda, soma 1 no expoente. Tá bom? Então, esse é o resultado do número em notação científica. Não, maneiro, não, maneiro, não, maneiro. Treina isso, gente. Faz exercício. Pega o livrinho de química, pega aquelas unidades que são assim bizonhas e vai fazer as brincadeiras. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos devagarzinho. Vamos mostrar agora como é que subtrai números com notação científica no segundo exemplo. Como eu havia prometido para vocês. Olhem carinhosamente aqui, ó. 10 elevado a 21. Estão vendo onde eu estou riscando aqui, ó? E o outro é 10 elevado a 20. Eu não posso fazer a brincadeira de agrupar o expoente porque ele está diferente.
Para a gente escrever direitinho essa subtração em notação científica, pessoal, precisamos que os expoentes sejam iguais. Precisamos, tem uma aspa aqui, eu vou colocar para não voltar tudo aqui, ó. Tem uma aspa. É necessário que eles sejam iguais. Se a gente colocar isso aqui em termos de número, olha como fica diferente. Tá vendo? Um tem 21 casas após a vírgula e o outro só tem 20. Se você vai subtrair 5 de 8, vai dar problema, porque na verdade é 5.110 menos 862, se eu fosse posicionar ele certinho. Vocês estão vendo aqui que aonde o último número aqui bate, ó, tá vendo? Ó, o último número do algarismo menor bate. Então, esse 2 seria o limite. Então, não é 511 menos 862. Cuidado, muito cuidado. É 5.110 menos 862. Né? Então, para fazer essa continha, subtrair, todo mundo sabe, eu vou pular aqui a parada. Seria esse o resultado. Tá bom? E aí eu mantive a vírgula na casa que é maior, onde está o 21, que vai dar certo. Mas é 5.110 menos 862. Tá? Para os infiéis que não acreditam no poder, pensa que aqui a gente tem que emprestar esse 1 para cá. 10 menos 2 dá 8. Aqui ficou 10, como eu emprestei o 1, né? Aqui já é 10. 10 menos 6 dá 4. E aqui você vai fazer 50 menos 8, que dá 42. Beleza? Então tá. Na prática, gente, nós precisamos fazer uma modificação. Então eu trouxe de novo os números já em notação científica. O que nós precisamos fazer? Geralmente, eu gosto, você pode manipular os valores tanto no algarismo que tem menos casas, que é esse aqui que tem só 20 após a vírgula, como esse que tem 21. Mas na prática, eu prefiro manipular o que tem mais. Então, por exemplo, a vírgula aqui está no 5,11, eu moveria ela para cá. E esse número ficaria assim, ó. 51. O que acontece quando você mexe a vírgula, quando você faz a vírgula correr para a direita? Diminui as casas no expoente. Então, onde estava 21, estão vendo onde eu estou riscando aqui? Ó, agora está 20. Dessa forma, eu consigo subtrair legal, colocando 10 elevado a 20 em evidência e subtraindo somente os algarismos que eu já tinha ali. Tá bom? Então, fica aí, ó, 51,1 menos 8,62. E a gente põe vírgula abaixo de vírgula. Como eu já fiz lá o algarismo, não vai ter muita graça fazer isso, né? Eu já fiz lá em cima. 42,48 vezes 10 elevado a 20. E de novo, gente, esse número não está em notação científica. Esse número aqui não está. Essa vírgula tem que ir para a esquerda. E quando ela vai para a esquerda, aumenta as casinhas no expoente. Beleza? Então é por isso que vai ficar 21 de novo. Porque eu preciso mover a vírgula para a esquerda. Aumenta as casas no expoente. Legal? Então, para somar ou subtrair, você precisa deixar o expoente na mesma unidade. Como é que você faz isso? Mexendo das grandezas envolvidas, um dos números, a vírgula para a esquerda ou para a direita. Deixa ele no mesmo expoente. Se eu mexesse no outro, que é o 8, e eu colocasse a vírgula para a esquerda, ele ia dar 0, alguma coisa. Então, ele foge da regra da notação científica. Então, prefiram sempre o número que tem mais casas, mover a vírgula para a direita, que dá certo sempre. Legal? E no caso da multiplicação e divisão, é muito tranquilo também, é mais prático ainda, né? Porque você vai pegar o número e vai multiplicar pelo número. E a potência de 10, com a potência de 10, a gente vai poder usar as regrinhas de potência. Então, cara, olha que legal isso aqui. Se eu fosse multiplicar isso aqui, ó, esses dois, usando os números sem a notação científica, esse 0,42, 0,04, 102 na verdade, né? Se você anda a partir do 4, lembra disso, a partir do 4, tá aqui, ó, 6 casas, tá vendo? A vírgula para aqui. E você vai multiplicar 53, deu 9 casas. E a gente sabe que pela regra da multiplicação de decimais, que eu também já fiz umas regrinhas no outro vídeo, então vale a pena, vou deixar o link depois aqui para vocês, vale a pena você lembrar dessas regras.
Então, esses números, na prática, eu ia multiplicar 53 por 402, mas eu deveria contar 6. Agora, 6, na verdade, tem 8 casas em cima, após a vírgula, e embaixo nós teríamos 10 casas após a vírgula, ou seja, o número resultante tem 16 casas após a vírgula, né? Acho que é isso. 9, 10, tal. Mas olha só, gente, o resultado da multiplicação ficaria assim, ó. 2,1306 vezes 10 elevado a menos 14. Olha que bagaceira! Você precisa multiplicar também, né? Por isso que deu 14 e não é, 16, né? 18, como eu falei antes. Porque os números ali vão estar envolvidos e a vírgula precisa parar na primeira casa, no primeiro número algarismo significativo. Por isso que ficou 14, tá? Mas se você contar 14, que eu contei agora, ó, mas aí você vem aqui para esse número e você nota que tem mais 4 aqui após a vírgula e vai chegar no 18 que eu falei anteriormente, tá bom? Mas é porque aqui já está na notação científica, tá valendo? Então, o que que diz a regra, ó? Tu vai juntar, multiplicar os números mesmo, na cara dura. Multiplica esse, multiplica esse. E a potência você vai juntar, vai somar mesmo os índices aqui. Como eles têm o mesmo sinal, menos 9 e menos 6, vai dar menos 15. Então, você vai multiplicar, né, 402 por 5,3, vai dar 21.306. Por que que deu 21.306? Eu tenho duas casas após a vírgula aqui, com mais uma, então o número resultante tem que ter 3 casas após a vírgula. Vocês estão vendo agora que esse número não ficou em notação científica? Quando a gente muda a vírgula para a esquerda, a gente precisa aumentar casas no expoente. Tá vendo? Aumentar de menos 15, gente, muito importante. De menos 15, aumentar é somar 1. Por isso que ficou menos 14. Ah, moleque doido. Cara, multiplicar é muito legal. Multiplica os números. Por favor, lembra das regras do número decimal e repete ela. E junta as potências e vai ser feliz. Não é bonito e lindo? Então vamos para a divisão. Tá na reta final do vídeo, tá? Espero que vocês estejam gostando. Estuda, gente, se dedica que o sucesso vem, tá bom? Vamos lá. No caso da divisão, a gente vai usar a mesma regra, divide os números e também divide as potências. Dividir as potências não é somar os valores. Somar que eu falo independente do sinal das potências, tá bom? Somar os valores. Por quê? Potência de mesma base, repete a base e soma os expoentes. Mas respeita o sinal. Né? Respeita o sinal no trânsito e na vida e nos números de matemática. Respeita o sinal. Então, olha só que legal. Seria isso aqui, a divisão. E para evitar sofrimento, geralmente o que eu faço? Eu cancelo o número de zeros que tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros aqui, tá vendo, ó? E eu cancelo 6 zeros aqui também, ó. Tananã. Aí ficou esse outro número que continua bizonho, tá? Mas na prática, gente, você teria que fazer essa divisão. Imagina um número de zerinho de coisa que vai ter aqui. Mas olha só, em notação científica, você teria que dividir os números que estão aqui na frente e também fazer a junção da divisão de potência. Quando divide potências de mesma base, o que a gente faz? Repete a base e subtrai os expoentes. Ah, professor, ali já ficaria 4 positivo, então. 10 elevado a 12 dividido por 10 a 8 daria 10 elevado a 4, porque a gente subtrai 12 de 8. Perfeito. Mas vamos pensar nos números? Ó, quem não lembrar disso aqui, olha lá o outro vídeo. Estou avisando, seu safadinho, olha lá. Como tem duas casas após a vírgula no dividendo e no divisor, o segredo aqui é você igualar as casas. Iguala. Tem duas em uma, duas na outra? Iguala as casas. Igualou as casas, tu pode cortar a vírgula. Olha que beleza. Aí pensa, 3, eu vou multiplicar, 3 vezes 3 vai dar 9, 4 vezes 3 vai dar 12. 12 vai passar, tá bom? Então vai ter que ser 3 aqui, ó. Então 3 vezes 2 vai dar 6, 3, 3, 9, 9. E a gente subtrai, empresta 1 nesse 3zinho aqui, né, ó. Empresta 1 aqui, ó. Vai ficar 13 menos 6 vai dar 7. Aí ficou 15 menos 9 que vai dar 6. E 12, 10 menos, estava emprestado um para o outro lado também. Então 10 menos 9 vai dar 1, 167.
Vocês estão vendo que esse número é menor do que 332, não é? 167? Então põe uma vírgula e acrescenta um zero, tá? Sempre, gente, o primeiro zero que você acrescenta só vai a vírgula lá, tá bom? A partir daí, quando você precisar de um zero, você não acrescenta nada mais. Só que se tu precisar de dois zeros, tem que ir um zero também lá para o resultado, tá bom? O resultado da divisão, que é o quociente. Então aqui, ó, acho que dá por 5, né? 5 vezes 2 vai dar 10, vai 1. 5 vezes 3, 15, 16, vai 1. 5 vezes 3, 15, 16, vai dar 1.660. O número vai ficar bem bizonho. Então pensa comigo, ó. Acrescenta um zero aqui, não deu ainda. Se eu acrescentar um zero aqui, eu tenho que pôr um zero lá em cima. Lembrada da regra? Aí, de novo, a gente vai dividir por 3, né? Vai multiplicar por 3, vai dar 996, a gente já fez essa conta antes. E aqui vai sobrar 4. Estão notando que, de novo, não dá para dividir? Então, eu acrescentaria dois zeros. Quando eu acrescentar dois zeros aqui, vai um zero lá para cima. Cara, o número vai ficando feio assim, ó. Aí, isso aqui daria só por 1 e por aí vai. Eu coloquei aqui em cima, apareceu aqui em cima. Ó, vou botar de novo. Ó. Pá! Apareceu lá em cima o número, cara, eu cortei, eu fiz no computador o restante, ó, tá vendo? Mas até aqui, até o 1 eu fiz bonitinho aqui. Esse número tinha muitas casas decimais. E aí depois, num outro momento, talvez as meninas vão trabalhar umas regrinhas com vocês de arredondamento, né? De repente eu faço um outro vídeo só sobre arredondamento e conversão de medidas, tá? Num futuro, tá bom? Mas vamos lá. A parte numérica eu já resolvi. E a parte da potência de 10 ficaria assim, ó. Então pronto, esse número é 3 ponto, esse monte de coisas, vezes 10 elevado à quarta. Né? O ideal, geralmente, a gente pede as coisas com duas casas decimais de aproximação. Então, por arredondamento, ficaria assim, ó, 3,50 vezes 10 elevado à quarta. Esse número em notação científica, tá bom? Mas estão vendo que para dividir números em notação, você tem que saber dividir decimais. E depois usar as potências de 10 para fazer a subtração. Tá legal? Então, para encerrar o vídeo, eu vou tentar fazer algumas operações que vocês vão utilizar, que aparece, digamos assim, a notação científica. Tá bom? Vou fazer dois casos. Não vou falar das grandezas, nem vou falar das unidades envolvidas, mas quando chegar o momento, vocês vão ver que esse tipo de conta vai aparecer para vocês. Safadinho. O primeiro é esse aqui, ó. Aí já dá aquele frio no bucho danado. Mas, gente, é muito fácil. É muito fácil. Quando você tem números em notação científica, você vai operar, vai multiplicar, vai somar. Lembra que a soma e a subtração precisa estar no mesmo expoente, mas a multiplicação e divisão não. Então, esse aqui é um exemplo que eu tirei da física. Tá? Lei de Coulomb, a força elétrica. Você vai achar a força de interação, de aproximação ou de afastamento entre duas partículas. É muito legal. Né? Vocês vão ver isso em física e eu acho que vocês também viram um pedacinho lá em físico-química. Né? Eu já viram, não sei. Mas olha isso aqui. Eu quero destacar para vocês onde está o número e onde está a potência. Estão vendo que legal? Você vai juntar os números. Ó. Eu vou fazer um outro passinho. Juntei só os números. Trouxe todos os números para frente. Aqui embaixo, como está elevado ao quadrado, repeti esse 3, porque ele aparece ao quadrado, e o 10 a menos 2, porque aparece ao quadrado. Tá? Mas só para mostrar para vocês as continhas. O fato deles estarem todos multiplicando, gente, é show de bola. Vocês estão vendo que 3 vezes 3 dá 9? Então eu vou cancelar ele com isso aqui, ó. Aí o professor fala, que conversa é essa? Pode sim, tá, professor de física? Respeito, pode fazer. Professor de química também, ou professora. Pode sim, pode. Eu garanto. Se tiver tudo multiplicando, você já pode fazer essas paradinhas. Esse número, então, fica 30. Concordam? 5 vezes 6, 30. Aqui eu tenho 9 menos 6 vai dar vai dar 3 positivo. 3 positivo menos 6 vai dar menos 3. Aqui embaixo, menos 2 com menos 2 vai dar menos 4. Então, olha como ficou o número aqui, ó. Deixa eu dar uma apagadinha aqui, que esse negócio ficou esquisito aqui. Aí,
Tá vendo? 30 vezes 10 a menos 3 dividido por 10 a menos 4. Quando eu estou dividindo potências de 10, eu repito e subtrai os expoentes. Ó. Então, esse menos aqui de baixo, do número de baixo, ele usando a regra que tem que subtrair com outro menos, ficou um mais. Ou seja, essa continha aqui vai dar 30 vezes 10 elevado a 1, que menos 3 mais 4 vai dar 1, ou seja, trezentão. Em notação científica, que é mais elegante, 3 vezes 10 ao quadrado. Não tenha medo, cara, dos números, mas pensa devagarzinho. Opa, estão multiplicando todo mundo? Estou dividindo? Multiplica os números por eles e divide o que se tiver que fazer. E a notação, você usa as regras de potência, tá? Quando é multiplicação de potências, de mesma base, repete a base e soma os expoentes. E na hora da divisão, subtrai. Por isso que aquele menos 4 ali de baixo virou um mais 4, tá bom? Tem mais um, então, para a gente encerrar o vídeo. Vamos lá. Nesse, nesse exemplo aqui, eu usei um exemplo que é parecido com o que vocês devem ver em física. Né? Essa constante aqui, o pessoal ama de paixão, né? Ó, 6,02, ou tem livros que trazem 0,22, vezes 10 elevado a 23. Tem um número muito importante, que é o número de Avogadro. É, para representar a quantidade de moléculas, a quantidade de coisas, esse número é show de bola. E aí eu botei um número altamente bizonho aqui, ó, 0,56, e depois tu divide por 0,49. Vocês estão vendo que esses outros dois números não têm potência de 10? Então, cara, a potência de 10 você vai manter ao final. Olha que massa! Repete o 10 a 3 e faz só a operação com os valores. Isso não é legal, ó? Cara, que legal! Então você vai mexer com isso aqui. Eu, quando eu vou fazer essas multiplicações, geralmente eu costumo olhar para as coincidências que tem entre os números. O 56 e o 49, eles têm, tá vendo? Que tem a mesma casa após a vírgula, e eles estão dividindo. Isso eu posso fazer, gente. Se tivesse um mais, eu não poderia, tá? Eu só posso fazer isso na multiplicação e divisão. Eu posso cancelar as vírgulas. E ainda, ó, o 56 e o 49, se eu dividir eles ambos por 7, ó, você pode dividir o 56 por 7 e eu posso dividir o 49 por 7. Já vai diminuir a feiura dos números. O 6,02 eu não mexi, tá vendo? Mas o outro, 56 por 7 vai dar 8 e 49 por 7 vai dar 7. E pode fazer isso. Agora, multiplicar isso aqui ficou mais fácil, ó, porque já não tem casas após a vírgula. 8 vezes 2, 16, e 6 vezes 8, 48. Vai ser 48,16. Vocês estão vendo que o 10 elevado a 23 eu mantive e levei até o final? Aí, show de bola. Dividido por 7. Então, o que vai encerrar a minha continha? Vai ser dividir 48,16 por 7. Como eu preciso de duas casas após a vírgula, e aqui eu não tinha, acrescenta zeros, não é isso? Iguala e depois cancela a vírgula. Olha que bonito. 6 vezes 7 vai dar 42. Se for 7 vezes 7, 49, ia passar, né? Aí subtrai aqui o 16, vai dar 616. 0, vírgula. Acrescentou o primeiro zero, a vírgula lá. Show de bola. Aí 6 vezes 7, 8, que dá 56, né? Acabamos de fazer essa mesma conta. E aí vai dar 5.600. Vai 6 menos 0, 11 menos 5, e vai ficou 5 menos 5, que dá 0. 560. Acrescenta um zero e vai um. Não precisa mais, né? Só vai jogar um zero para cima quando forem dois lá. Aqui você vai direto, ó. Deu o mesmo valor que estava aqui em cima, 5.600, então deu uma divisão exata. Gente, olha que legal isso aqui. 6,88 vezes 10 elevado a 23. Então não sinta medo na notação científica, procurem deixar os números na notação científica e operem eles dessa forma. Somar ou subtrair, respeita a vírgula, e principalmente eles têm que estar no mesmo expoente. A potência de 10 tem que estar no mesmo expoente. Se não tiver, mexe a vírgula de um lado para o outro, deixa eles no mesmo expoente, e aí você pode somar ou subtrair número com número e potência repete somente. Na multiplicação e divisão é muito democrático. Faz o taca-lepau número com número e a potência com a potência, mas respeita as regras da multiplicação de potência, repete a base, soma os expoentes. Quando estiver dividindo,
repete a base e subtrai os expoentes. Beleza? Esse foi o último exemplo que eu queria mostrar para vocês. Então, quando você soa para realizar essas operações, dá trabalho, dá, mas quando você faz é recompensador. Então, por isso é importante para nós aqui do campus de Paraná, para o Deneiva, para a Sueli, estar trabalhando com vocês isso para ajudar vocês a se dar bem com esse tipo de conteúdo e não passar tanta raiva na química. A química é uma ciência fabulosa. Entender os conceitos é muito importante, mas quando chega na hora de calcular e entra a minha parte, que é matemática. Então é legal. Sigam essas regras, façam bastante exercício, colaborem com os professores, com as pessoas que estão tentando ajudar vocês a chegar num patamar cada vez maior, num lugar melhor. Tá bom? Fiquem com Deus, um forte abraço aí ao pessoal da Escola Pioneira, todo mundo, né? Já participamos de um projeto antes e, se Deus quiser, vamos continuar junto, ajudando vocês assim à distância, tá bom? Beijo ao Deneiva, Sueli, para vocês, pessoal da escola, muito obrigado pelo carinho. Fiquem com Deus, gente, é isso aí. Pá!